Oi, pessoal, caiu fora um pouquinho a conexão, já voltamos de novo. A conexão vai e vem. Estou tentando no melhor lugar, mas mesmo assim a internet a gente não pode confiar sempre. Então eu estava falando com vocês. O que a gente nota hoje? A gurizada, eu acho que eles têm algumas questões assim hoje, a questão do não dá nada. Oi, Luan, conseguiu entrar? Tudo bem, doutora? Tudo certo, Guri? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde a todos que já estão assistindo, a todos que vão assistir mais tarde. É um prazer, uma honra estar fazendo parte dessa live junto com a doutora, viu? Legal, Luan. Então vamos conversar um pouquinho com essa galera que tem... eu estava comentando, Luan, eu não sei se tu ouviu, pegou essa parte, que eu escuto dos pais às vezes uma queixa muito grande, né? De que hoje é perdida, de que hoje é mais difícil, que hoje eles não sabem como... E aí eu coloquei que sim, tem algumas coisas hoje em dia, como a internet, que até 20 anos atrás não se tinha. Então, hoje eles têm recursos que permite eles terem contato com muita coisa, né? E eu noto que os pais estão muito perdidos para lidar com isso. E aí eu queria ouvir a tua opinião também, o que tu pensa, se tu sente isso também, né? Eu acho importante a gente... depois eu até quero falar um pouquinho dos adolescentes, mas eu acho como é que fica essa questão. Tu também acha que está diferente? Como é que tu vê isso? Primeiro, eu tenho que agradecer por estar fazendo parte disso, me sinto muito honrado. Não tenho o gabarito que a senhora tem para dar essas opiniões, mas a experiência que eu tenho com ele talvez ofereça outra visão, uma visão um pouquinho diferente sobre essa situação. Eu concordo plenamente que está muito diferente a maneira como se cuidava de um adolescente há 20 anos atrás do que como se cuida hoje. E existem vários porquês disso na minha visão. Um deles é a diferença de pais também que existem de 20 anos atrás e de pais atuais. E a gente costuma, como ser humano, sempre visualizar o erro do outro e não acaba percebendo os erros que nós cometemos, né? E assim como o adolescente pela primeira vez é adolescente, os pais, às vezes, pela primeira vez são pais e eles são passíveis de erros e tudo mais. E procurar ajuda nessas questões é muito importante. O que visualizo hoje, de maneira curta, há 20 anos atrás, o ponto de referência de um adolescente era pai e mãe. As coisas, quando aconteciam meio erradas, assim, ou quando poderia acontecer errado, o adolescente corria direto para a mãe para pedir um aconchego, algo parecido com isso. Hoje, o ponto de referência do adolescente, não todos, é óbvio, não vejo mais como pai e mãe. O ponto de referência de um adolescente é qualquer pessoa que esteja fora do âmbito familiar. E isso é um pouco preocupante. É bastante preocupante, na verdade. Porque eu costumo falar uma frase, eu costumava ouvir uma frase e coloco ela nos dias atuais. Quando eu era adolescente, se falava muito que todo pai sabe o filho que tem, só não quer enxergar. Então o pai sabia de talvez o filho estar começando a se envolver com drogas, mas não queria enxergar, ou sabia de questões homoafetivas, mas não queria enxergar, porque há 20 anos atrás um jeito muito grande também. Hoje em dia, os pais não fazem ideia de quem são seus filhos. Eles não sabem o que os filhos deles sentem de verdade, não sabem o que eles consomem de verdade. E isso O que eu... acho Em que está cima, com algum em cima probleminha na disso que tu está conexão. falando, eu acho que tu trouxe alguns pontos bem importantes. Então, primeiro, pais são diferentes, né? Mais ou menos tinham aquilo servia, goste ou não goste. E hoje a gente vê muitos pais querendo ser legais, querendo ser bacana com os filhos
E aí eles se perdem um pouco até nesse papel de pai. Eu digo sempre, pai não é amigo, pai é pai. É mais que amigo. Né? Pai tem que pai, amigo é uma exato. parceria. Né? E aí o que... porque assim, tu falaste uma coisa bem importante. Eles usam muitos amigos como referência. E ontem mesmo eu falava com uma mãe que está muito preocupada com a filha, porque a filha está com 15 anos, ela não quer mais ficar na sala de noite com eles, ela quer ficar no quarto, na internet, quer ficar mais sozinha, só quer falar com as amigas. E isso é muito comum acontecer na adolescência, né? Essa preferência pelos amigos, essa necessidade de agradar o grupo, essa necessidade de estar sempre sabendo o que acontece com os amigos. Então, eu noto que os pais também se perdem, não sabem se cobram, se não cobram, como que fazem. E aí entra aquele choque de gerações. Tanto que eu digo assim para os pais, não se bate boca com o filho. Né? Pai e mãe não tem que bater boca com o filho. Isso só afasta. A gurizada que está ouvindo, quem quiser participar, por favor, com perguntas, também é bem importante, mas o que eu noto na gurizada? A gurizada até quer contar a verdade para o pai. Mas se o pai não sabe lidar com a verdade, ele não vai contar a verdade. Exato. Então, os pais são assim, eu quero que tu me conte tudo, se tu transou, se tu não transou, se tu usou maconha, me conta. Aí o jovem fica meio assim, não conta, mas não resolve falar. Aí o pai surta. Mas claro que tu nunca vai falar. Então, eu digo assim, se os pais querem saber a verdade, eles têm que estar preparados para ouvir a verdade. E, galera, vou dizer para vocês, a maioria dos pais não está preparado para tudo. Sabe? E aí é o que tu falou, Luan. Eles tapam o sol com a peneira e, às vezes, eles não conhecem os filhos que têm. Exato. Existe uma geração de pais também que, quando foi adolescente, sofreu na mão de pais mais carrascos, assim, mais firmes, e diz: eu não vou ter para os meus filhos o que os meus pais foram para mim. Só que os pais foram para ti desse jeito porque foram criados de outra maneira. Eram outras épocas também. E não dá para ser 8 ou 80, né? Não dá para ser. Ou se tu libera demais, o teu filho vai voar e o ponto de referência dele acaba sendo outra pessoa. A senhora bem pontuou a questão do ponto de referência serem os amigos, mas a questão dos amigos. O ponto de referência pode ser um youtuber, pode ser uma cantora, pode ser um produtor de evento também. E não é que essas pessoas não são legais. Só que o youtuber, a cantora, não tem dimensão do que eles podem afetar na vida de alguém. O youtuber lá está fazendo conteúdo para ele. Ele não faz nem ideia que um adolescente, sem ponto de referência nenhum, pode usar aquela postura para a vida dele, porque ele está perdido. E aí aquela famosa frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí o primeiro caminho que aparece na tua frente, tu segue ele e vai indo. E nisso acaba se perdendo a relação de pais. A senhora falou, me conta toda a verdade, o pai falando para o filho conta uma meia verdade e o pai julga essa verdade. Cara, tu vai acabar perdendo toda a confiança que teu filho vai depositar em ti. Porque no momento que o filho falar para o amigo dele sobre essa verdade, o amigo ele vai ter outro respaldo. Ele pode dizer, não, bem que tu fez. Ou então vai dizer, cara, será que tu fez certo? O próprio adolescente amigo, às vezes, tem um discernimento melhor ou maior do que o pai e mãe. É bem isso, assim, as referências, aí o amigo passa a ser o conselheiro. E às vezes o amigo também está meio perdido. Oh, claro. Né? E eu noto, às vezes, alguns pais, assim, ó, ou eles soltam demais ou eles amarram demais, né? Aí eles soltam, eles não sabem muito a medida também. Então, tem festa. Né? Eles me perguntam muito isso. Né? Tu sabe, tem festa sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Aí eles vêm, não, eu negociei com ele 2 festas no mês. Eu digo, pai, 2 festas no mês, não é nada. Então, essa negociação, que eu acho que às vezes é difícil com a família, ou o pai quer ser amigão e libera geral, ou
pai às vezes quer ser austero, quer mostrar a imposição, e aí às vezes até proíbe depois de sim, aí fica pior ainda, né? E aí tem uma questão que eu lembrei agora, que é a homossexualidade, que hoje é um assunto que tá muito forte entre os jovens, e a galera me diz assim, mas hoje, por culpa da tecnologia, eles dizem isso, e das novelas, hoje em dia o pessoal está se assumindo mais, tá querendo ser gay, homossexual, e eu tenho verdade para ser ele mesmo. Então, essa questão da gente lidar com a verdade, ela é muito complexa, porque hoje eu acho que a gente está tentando ser um pouco mais livre, está tentando saber lidar melhor com essa verdade, né? Mas eu vejo isso, por exemplo, na questão da homossexualidade, as gerações mais jovens são muito mais tranquilas com isso. A geração da minha idade ainda é bastante resistente. Da minha a também. A gente trabalha em terapia, são duas coisas, né? É bem importante a gente trabalha, que é a questão da pessoa se assumir e ser quem ela é, porque a gente diz que a homossexualidade não é escolha, é condição. Eu já nasço, não é opção, é condição. E a segunda coisa, que se o teu filho assume que é gay, por exemplo, que bom que ele conseguiu, e ele é muito mais do que isso, né? Porque aí os pais ficam cegos só naquela coisa, é gay, é gay. Gente, ele é muito mais. Ele é aluno, ele é filho, ele é amigo, ele tem muitas outras coisas que são legais de olhar. Então, a gente está falando muito dessas coisas do jovem poder se assumir em todas as áreas, né, Luan? Eu acho que tudo é importante. Mas eu acho que a galera também, às vezes, não está sabendo a medida, né? Eu não sei, eu sinto um pouco, e até acho que tem muitos adolescentes nos vendo, se a galera também quer participar com perguntas, acho ótimo, e opiniões, se vocês não têm a mesma opinião que a gente, que eu. Mas eu acho que a galera também está muito numa de não dar nada. Né, Luan? Não dá nada, não dá nada. Vou dar um PT, não vai dar nada. Então, eu não sei se tu sente isso também deles. Total. Né? O adolescente, a consequência para ele é única, é a morte. A única consequência que existe para um adolescente é a morte. Então, tenho 14 anos, 15 anos aqui, vamos beber para ir para uma festa. Ok. Então, escolhas tuas e tal. Todo adolescente tem facilidade de comprar bebida em mercado, em qualquer bar. Né? Eu falo, o lugar mais difícil para um adolescente conseguir bebida é dentro de uma festa. Eu sempre falo isso. Porque, mas fora, zero. Fora não tem ninguém invitando. Luan, desculpa te interromper. E não é só dentro da festa. Às vezes os pais ficam muito seguros porque o meu filho foi na janta da casa do coleguinha. Galera, lá é ali que acontece. Na casa do colega, aí um levou na mochila, o outro levou na mochila. Isso. Às vezes eles saem para ir no supermercado comprar. Mas, voltando ao raciocínio de antes, a consequência para o adolescente, na minha visão, é a morte. Vamos beber 1 litro de cachaça? Vamos. Aí tá, deu PT, não sei o quê, não morreu. Na outra festa, vamos beber 2 litros de cachaça. Bebe, não aconteceu nada. Na terceira festa, vamos beber 2 litros de cachaça e vamos usar tal coisinha. Aí tem que vai para o hospital, mas ainda não morreu. Eles não conseguem, hoje, aprender totalmente com os erros que eles cometem. E isso é preocupante. Mas também... Eles não sabem o limite deles. Exato, mas ninguém deu o limite também. Ninguém ofereceu o limite. É visível a situação. Se tu oferece um limite desde o tempo de criança, ele vai saber que tem um momento que se ele cometer um erro, ele vai sofrer uma consequência, né? Então, o adolescente hoje, ele não tem nenhum limite, e isso prejudica bastante, né? Tem coisas que me assustam bastante. Por exemplo, os pais ligam aqui no escritório, falam comigo e tal. Luan, minha filha que tem 14 anos, dá para ela ir na festa? Daí eu respondo para ele, legalmente, com autorização autenticada em cartório e documento, dá. Mas pergunto para ti, pai,
tua filha de 14 anos pode ir na festa? Ah, mas é que ela tá me pedindo, ela quer ir e tal, não sei o quê. O que que tu acha? E eu respondo com a mais absoluta tranquilidade. Se eu tivesse uma filha ou filho de 14 anos, não deixaria ir na festa. Porque as coisas devem acontecer no seu momento. Se com 14, 15 anos o adolescente já vivenciar tudo que oferece a adolescência, com 16, 17, 18 ele vai fazer o quê? Ele vai sempre tentar ultrapassar um limite já alcançado. Então, o que eu digo para os pais que pedem a minha opinião, eu sei que legalmente pode ir, eu sei que dizendo para não ir, eu estou prejudicando a minha empresa, mas eu também tenho um papel de cidadão e eu tenho que explicar, eu tenho que ter essa postura para o adolescente e para os pais de que eu estou me importando, sim, bastante, com o adolescente e com o futuro dele. Tem coisas, cada coisa no seu tempo. De repente, quando estiver com 15 anos, já dentro do ensino médio, onde o círculo de amizade é daquelas pessoas, pô, é bacana. É bacana de começar a ter certas experiências. Mas desde os 14 anos, desde que começa a fazer 14, começa a ir todo mês, aí tu não vai ter controle nenhum sobre esse adolescente. Isso. E é isso que eu noto, assim, né, Lua? Esse controle, ele tem que começar de fora, né? Porque isso é um consultório. Esse limite para esse filho, esse controle, desde pequeno, né? Por quê? Porque quando ele vai estar na festa, ele vai estar sozinho, o pai não vai estar do lado. Mas ele tem que ter o pai aqui dentro, ó, para pensar no mínimo, pá, se eu aprontar, meu pai me mata. Pá, meu pai não gostaria que eu fizesse isso. E hoje a gente vê que a galera, né, pouco aí. Sabe o que eu vejo hoje? O que acontece hoje é quase que assim, claro, dentro dos meus eventos, né? Eu não vou fazer isso, senão o Luan vai brigar comigo. Ah, aí tu virou a figura de autoridade. Olha só, eu me sinto honrado de ser um ponto de referência, mas eu não posso ser. Eu não posso. Luan, isso é o que a gente chama hoje de órfão. O que são os órfãos funcionais? São os jovens, as crianças que têm pai e mãe, mas que não têm a função de pai e mãe. Então, eles têm pai e mãe vivos, mas eles são órfãos, né? Eles estão perdidos, eles estão soltos. E isso é bem complicado. Nós temos uma geração de órfãos funcionais. E eles precisam disso, tanto que tu vê, eles te usam como referência, porque não tem referência. Ainda bem que tem o Luan. Mas, né, ainda bem, melhor ter o Luan que não tem ninguém. Então, daqui a pouco, olha o absurdo. Eles vão se comportar na festa, porque se eles aprontarem, o Luan vai fazer alguma coisa. É bem isso. Eu acho legal esse ponto de referência, mas eu e a nossa equipe aqui, nós temos a dimensão, quer dizer, eu não sei se nós temos exatamente a dimensão, mas a gente sabe que é importante que a gente tenha essa postura. Nós sabemos disso. Só que, e se eu fosse alguém que usasse todo esse meu ponto de referência somente a meu favor e não a favor de uma sociedade? O que eu poderia fazer com esses adolescentes? Sim. Ser honrado por ser um ponto de referência, pô, é bacana. Eu andar na rua e alguém me parar para me dar um elogio, ou tirar uma foto comigo, ou simplesmente pedir ajuda de alguma situação que está passando, isso em rede social também, cara, mas enche meu coração de alegria. Mas se chegou até mim algo, quer dizer que não teve ninguém à volta que conseguiu parar para ouvir ou simplesmente ajudar, resolver. Então, é legal por um lado de eu tentar ajudar, mas é preocupante por outro de não ter mais. É preocupante. Lá tem o Maurício que está fazendo uma pergunta bem legal. O Maurício está dando parabéns pela abordagem do assunto. Legal, Maurício, absolutamente relevante. Gostaria de saber se a ausência dos limites é decorrente da falta de apoio familiar ou oriundo da ideia de que hoje pode tudo. Boa pergunta. Eu acredito numa situação assim. Eu acredito que seja muito difícil começar a oferecer limites para alguém na adolescência. Isso tem que ser feito lá nos primeiros anos.
O que eu quero dizer com isso? É muito comum da gente ir num restaurante hoje, por exemplo, e o filho não consegue se aquietar, os pais dão um tablet para ele assistir o videozinho da Peppa Pig ou da Galinha Pintadinha, porque isso acalma a criança. Mas a criança, ela não tem que ser acalmada, ela tem que ser educada. E daí também entra o fato dos pais serem pais de primeira viagem. Aparentemente, a Galinha Pintadinha no tablet resolve. Aparentemente, mas no instante. Porque essas consequências a gente vai ver 10, 15 anos depois, quando ele tiver dificuldade de ouvir um não, quando o que ele quer tu não conseguir atender. Na cabeça dele vai ser um absurdo. Como assim? Eu passei a minha vida inteira, o que eu pedia era atendido, como não é? As consequências que vão acontecer daqui a muitos anos, né? Essa falta de limite não é é coisa dos dias de hoje. Não, não é. É coisa de 15 anos atrás, que quando era criança não foi compreendido as necessidades reais da criança, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias de um profissional explicando, profissional de educação, se eu não me engano, explicando que o teu filho ler um livro é bacana? É. Tá, e se ele ler um livro no celular é bacana? É legal por ele ler, mas não é legal para ele ler no celular. Porque tem que ser palpável. Ele tem que saber que isso aqui existe, que tem que olhar quando ele é criança. Porque uma criança de 1, 2 anos assistindo as coisas no celular, isso vai destruir a visão dele daqui a um tempo. Né? Então, é aquilo que eu falei. As coisas têm que acontecer no seu momento. Mas eu também não estou aqui oferecendo essa minha opinião, dizendo que os pais são totalmente errados. Não faço esse total julgamento, justamente por entender que os pais também são pais de primeira viagem, muitas vezes, né? E estamos vivendo numa época diferente do mundo. Sim, e aí eu noto isso no consultório, os pais estão cada vez mais perdidos, porque parece que a demanda social é muito grande, né? Hoje, tu ser bom pai é tu dar boa escola, é tu dar bons cursos, é tu trabalhar um monte para trazer um monte de dinheiro para casa e para levar para a Disney. Então, hoje, os nossos valores também, o pessoal está um pouco perdido nos valores. O que é importante para esse filho? E eu concordo com o que tu disse. Os 15 anos é consequência dos anos. Então, o limite, tu começa a colocar lá atrás. Porque senão tu vai precisar terceirizar o limite e o controle. Aí tu vai terceirizar para o Luan, tu vai terceirizar para a babá, tu vai terceirizar para a escola. E aí entra aquilo. Duas coisas importantes. O livro ele é muito importante. Porque sim, o livro, além de ser concreto, palpável, não que o celular não seja, mas o livro ele te permite construir criatividade. O celular, o videozinho do celular, ele já está pronto. Já tem a figurinha, já tem a cor, já tem o som, já tem tudo. Então, isso também limita. E aí, sim, né, Luan? Isso também justifica essa dificuldade de dar limite, essa baixa resistência à frustração da nossa galera, que eles não resistem à frustração, eles se frustram, eles querem o quê? Vou me matar. Aí, se o pai diz não, deixa de castigo, então eu vou me matar. E sim, aumentou o número de suicídios. A gente não divulga isso para não gerar pânico. Mas saiu uma pesquisa agora. E no Brasil, em média, 30 pessoas por dia se suicidam. E dentre essas 30, um número significativo de jovens. E entre vários motivos, a autoexigência, a dificuldade de saber lidar com a frustração. Então, a gente também tem que cuidar, porque essa é a geração do futuro, né? Como é que nós estamos preparando essa gurizada? Olha que interessante. O excesso de frustrações faz com que o adolescente diga, vou me matar. Então, faz com que ele ofereça a si mesmo a consequência que ele espera há muito tempo das atitudes dele. Ninguém me ofereceu a consequência, então eu vou me oferecer. E para ele, a única consequência que existe é a morte. Né?
É, Olha, muito olha o interessante. tamanho. O adolescente, ele clama por limites. Ele quer alguém Sim, que mande, sim. que ofereça ordem. Ele quer, ele vai lutar Ele para tem. não, mesmo assim. Mas justamente porque o Aham, adolescente, ele vive num ponto de interrogação. Ele não sabe como as coisas estão acontecendo. Ele não sabe tudo e no mesmo momento. Então, mas ele também necessita ter as isso. consequências. Ninguém oferecendo nenhuma consequência das atitudes dele, ele mesmo vai acabar se oferecendo. Sim, sim, e isso é legal porque assim, o adolescente ele é rebelde por natureza, porque a rebeldia dele é importante para ele construir autonomia. Só que eu preciso ser um rebelde com causa, não um rebelde sem causa. E qual seria a minha causa? Eu contestar o pai e a mãe. Só que o pai e a minha mãe não se posicionam, não tenho nada para contestar no mundo. E isso faz eu me sentir inseguro e perdido. Então eu digo que pai e Exato. mãe é bom até para tu contrariar, né? Porque é isso que tu falou, te dá um norte, te dá segurança. Então, assim, temos um caminho pela frente, né, Luan? Temos um caminho pela frente. Gigante! E tu também. Eu, eu acho legal que tu falou que tua responsabilidade como empresário, tu poderia não estar nem aí para isso tudo, mas como cidadão, o teu trabalho também é social, porque tu acaba ajudando de uma certa forma, é terceirizado para ti, mas que nem eu falei antes, pelo menos tem alguém. É. E que não é o E youtuber nem o cantor de funk. é justamente por esse motivo que eu estou aqui nessa live, doutora, porque se eu utilizasse só a meu favor, a senhora não teria me chamado para estar aqui. Não, A senhora não, tem com certeza. posicionamento aqui como psicóloga, mas a senhora também é mãe, mãe de formanda do ano passado, e a senhora sabe, Sim. por ela e por redes sociais e pelas amigas, sabe o que a gente faz dentro do nosso trabalho. E o fato de o adolescente talvez me ter como ponto de referência é que eu ofereço para ele aquilo que ele tem dificuldade de receber, que é alguém que ouça. Eu ouço o adolescente, eu ofereço limites, eu digo que é certo, que é errado, não como se eu fosse dono da verdade. Porque se eu falo para ele a ordem é essa e ele contesta, eu pergunto para ele, por que tu está contestando? O que tu gostaria que acontecesse? Uhum, Então, bem, se eu gostaria que uhum, acontecesse isso, com a minha experiência, eu já digo, a consequência vai ser essa. O que tu acha da gente fazer assim? A gente usa um pouco do teu, um pouco do meu. Perfeito. Aí uhum. ele vai sempre se abrir Negocia com contigo. ele. Vai sempre se abrir contigo. É muito diferente de tu falar pro teu pai, pra tua mãe, sou homossexual, e ele te julgar completamente, do que falar para alguém, sou homossexual, e falar, tu tá se sentindo bem com isso? Olha a diferença. Uhum, É uma diferença. uhum, Porque para ele abrir alguma coisa que o incomoda, ele pensou muito sobre isso. Mas ele pensou muito sobre isso. Ele sofreu demais com essa é. situação. Porque ele cria expectativas da vida dele, da própria Uhum, vida. E cria expectativas de como as pessoas vão reagir ao que ele vai falar. E quando reage de uma maneira tão firme, contrária, ele se uhum, retrai de novo e nunca mais vai abrir. Mas quando tu reage de uma maneira, uhum. não, isso é normal, ou do tipo, não, eu já sabia. Eu brinco com os pais, eu brinco com os pais, quando tu não sabe o que responder, faz cara de paisagem, Exato, sem mas julgamento. não surta, né? Porque se tu vai, isso é outra coisa, se bate boca com filho, muito menos com adolescente. Se tu vai bater boca com ele, então te cala, faz cara de paisagem, depois tu pensa no que tu vai dizer. Porque é isso que tu falou, os pais às vezes não sabem o que fazer, eles já chegam julgando, como se eles tivessem que se posicionar, dar uma opinião sobre aquilo. E às vezes não. A orientação que a gente dá para os pais em consultório
é eles poderem receber Alguém pode entrar na live para ver se tá saindo som? Não. Falou coisa? Eu não tô conseguindo ouvir a senhora, doutora. Eu não tô conseguindo ouvir. Tá sem som. Ó, o meu tá funcionando. O meu som tá funcionando, disseram aqui. Vamos tentar falar com a doutora aí que tá... Acho que nós vamos acabar com a live. Nós falamos tanta coisa aí das situações que, ó, o Mark Zuckerberg cortou. Cortou nós. Vamos acabar então. Um beijo.